Vamos fazer uma breve revisão da aula da semana passada. Todos vocês que estão aqui estavam, eu acho. Quem não estava, tem a aula completa no YouTube. Eu já vou passar rápido por os pontos que aqui estão. Então, a gente está estudando o capítulo 6 de João. Deixa eu até abrir minha Bíblia, que eu não abri ainda. E na semana passada, a gente estava falando... primeiro a gente começou a falar do intuito da descrição do relato, né, que João ele começa, que ele faz nesse capítulo 6. O intuito do livro inteiro é que as pessoas reconhecessem que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, e para que, crendo em Jesus, a gente tivesse vida no nome dele. Então, o primeiro motivo principal é que essa história ela vai revelar para a gente que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. E o segundo motivo é uma continuação do capítulo 5, né, que termina com uma indagação de Jesus. Ele pergunta, né, como que vocês vão crer no que eu digo? Vocês preferem a glória dos homens do que a glória, do que o reconhecimento de Deus? E Jesus termina com essa indagação. Então, essa história verídica da multiplicação, não é uma parábola, ela vem trazendo essa resposta de como que a gente vai crer. E a gente viu que a forma que a gente vai crer em Jesus é que a gente precisa ter fome, né? Porque ela estava falando no versículo 11, e também puxando lá em Lucas, porque é uma história que tem em todos os evangelhos, é que Jesus ele multiplicou aqueles pães, ele multiplicou o pão e o peixe até as pessoas se sentirem satisfeitas, até as pessoas comerem e se satisfazerem daquilo que estava matando elas, elas estavam morrendo de fome, digamos assim que a gente fala. Elas estavam com fome e Jesus supre a necessidade delas e todo mundo come o tanto quanto queria. Todo mundo come até ficar satisfeito. E no final eles ainda recolhem 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E aí a gente viu que esses 12 cestos vão representar que tinha mais para eles comerem. Só que a nossa fome ela não é condizente com o tanto que nós precisamos comer, porque o tanto que aquelas pessoas comeram naquele dia, o tanto que elas experimentaram, que elas se colocaram no lugar de experimentar de Jesus, não foi o suficiente para elas corresponderem corretamente a Jesus. Nós vimos que essa multiplicação dos pães, ela veio como um sinal profético, né? Que João ele tem esses sinais proféticos no livro dele. E a multiplicação dos pães, ela vai vir como Jesus ensinando as pessoas do pão, que ele seria o pão a ser repartido no futuro. Ele, lá na frente, dentro do capítulo 6 mesmo, ele vai falar, olha, eu sou o pão da vida. Então, ele estava ali ensinando para as pessoas que ele tinha que ser repartido. E a gente aprendeu, né, sobre ali o caminho de Emaús, que é nesse partir do pão que nós conhecemos realmente quem Deus é, que os nossos olhos se abrem para a gente conhecer realmente Jesus. E a gente viu, né, a gente então chegou à conclusão de que nós só vamos crer, né, respondendo a pergunta lá de Jesus, quando que a gente vai crer no que ele fala? Nós creremos quando nós nos alimentarmos, tendo comunhão com Jesus e com os irmãos, o suficiente para crer da maneira certa. Ou seja, a gente tem que comer bastante, porque quem come pouco, a gente viu, né? Uma pessoa que ela não tem fome, ou ela está doente, ou ela está morta. Então, a gente tem que ter mais fome de Jesus todos os dias. A gente tem que se alimentar de Jesus, ter comunhão com o próprio Cristo, porque não tem como eu conhecer uma pessoa sem ter comunhão com ela, sem ter esse contato com aquela pessoa. Eu preciso estar em comunhão com Jesus. Nós aprendemos também que para conhecer Jesus, a gente tem que estar em comunhão um com o outro. Né, que nem eu falei, deu o exemplo, né, de Ágata e Yasmin. A Ágata, a gente pega, ela tem umas feições assim, umas caras muito parecidas com a de Diego. Yasmin já não parece tanto, mas quando a Yasmin abre a boca, é Diego purinho. Então, se eu conviver com Ágata e com Diego, eu vou conviver com Ágata e com Yasmin, eu vou conhecer mais de Diego. Então, nossa. Então, se a gente conviver uns com os outros filhos de Deus, nós vamos experimentar mais de Deus, nós vamos conhecer mais a Deus, porque Deus ele é muito grande. Então, é como se cada pessoa aqui carregasse uma porçãozinha de Deus. Então, nós precisamos conviver uns com os outros para crer da maneira certa. Por quê? Porque aquelas pessoas, a gente viu, elas conheceram ali, elas reconheceram que Jesus era aquele que tinha que vir ao mundo, mas elas queriam proclamar o rei. Elas falaram, não, se é Deus, então você vem aqui e faz nossa vontade, né? Que nem Diego falou. Ao invés daquelas pessoas se jogarem aos pés de Jesus e falar, o que você quer que a gente faça? Não, elas falaram, não, você vai fazer a nossa vontade. E queria proclamar o rei.
Falei errado, né? Proclamá-lo. Proclamá-lo rei. Então, eles tiveram uma revelação incompleta. E quando a gente tem uma revelação incompleta, uma revelação errada de Jesus, a gente tem uma atitude errada que nem aquelas pessoas tiveram. Então, a gente tem que se alimentar direito para corresponder da maneira correta com Jesus. E a gente também falou da Santa Ceia, né? Que lá no capítulo de Coríntios tem esse trecho falando da Santa Ceia. A gente sempre usa aquele texto, né? Falando de aquele que comer indignamente, pega contra o próprio corpo, e que a gente viu que o corpo que está falando ali é o corpo de Cristo. Então, para a gente participar da Santa Ceia dignamente, é a gente avaliar o nosso estado. Como que eu estou agindo dentro do corpo de Cristo? Eu estou interagindo com o corpo de Cristo? Porque Jesus, ele morreu para todo mundo. Então, se eu não estou em comunhão com os meus irmãos, se eu não estou honrando esse sacrifício de Jesus, eu estou pecando contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu não estou valorizando o sangue de Jesus que foi derramado em favor de todos nós. Eu estou pegando a salvação como se fosse uma coisa individual. Mas ali em Coríntios estava ensinando para a gente que é uma coisa para todo mundo. E a gente viu isso sobre a Santa Ceia. Fiz uma retrospectiva rápida. E agora a gente vai... tinha essa parte aqui, né? E a gente terminou falando que a gente precisa ter fome. Ter fome tanto de Jesus, ter fome de estarmos em comunhão. E a gente terminou fazendo diagnóstico, né? Qual é o tamanho da minha fome? Porque se eu tenho pouca fome, ou se eu não tenho fome nenhuma, eu estou morta espiritualmente. Às vezes a gente está aqui só o corpo, a gente acha que a gente está vivo, mas a gente está morto. Que nem falava lá em Coríntios, né? E pessoas que já tinham morrido, mas estavam lá no meio. São pessoas que estavam doentes e mortas e nem sabiam que estavam assim. Então a gente precisa ter esse cuidado. Qual é o tamanho da minha fome? Se a gente não tem uma fome suficiente, a gente precisa pedir Jesus todos os dias para ele aumentar essa fome em nós. Para a gente realmente se alimentar da forma correta de Jesus e corresponder da maneira certa como ele quer que a gente corresponda. Amém? Então agora a gente vai começar nossa aula de número 2. Eu acho que eu acabo hoje. Vou acabar hoje, em nome de Jesus. Do capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Vamos ler de novo essa parte, que às vezes a gente esquece algumas coisas. E é pequeno. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Está escrito assim, depois para vocês abrirem. Ouvindo páginas rolando. Amém? Amém, misericórdia. Então vamos ler. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu o monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta, pois, apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em sua mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu coloquei aqui de novo que essa é a melhor aula, porque segundo Alain, eu vou te pirraçar. Segundo Alain, pão é a melhor coisa do mundo. Foi por isso que Jesus multiplicou o pão.
E é por isso que essa é a melhor EBD de todas, porque é o pão multiplicado nela. Pão é tudo nela. Parei, vai. A gente hoje vai fazer mais ou menos uma exegese desse texto. A gente vai começar a percorrer os versículos e tentar entender mais a fundo o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui. E essa primeira parte aqui do capítulo 6, o versículo 1, está falando assim, né? Algum tempo depois, Jesus partiu para a margem do mar da Galileia. Quando a gente pega em referência a os outros evangelhos, a gente vai ver que essa multiplicação dos pães, ela é uma sequência da morte de João Batista. João Batista ele morreu, e aí Jesus e os discípulos se retiraram para um lugar deserto, e lá aconteceu essa multiplicação dos pães. Morreu não, foi assassinado. Morreu. Morte matada, não foi morte morrida. Então, com a morte matada, João Batista morreu. E me desconcentrou. Então, é uma história em continuação da outra. Lá em Mateus, por exemplo, que eu coloquei, né? Mateus do capítulo 14, o versículo 12 e o 13 vai falar assim, ó. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Aí começa o 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. E aí começou a história da multiplicação dos pães e peixes. Então, é uma sequência. E o que a gente pode aprender com isso? O que a gente consegue extrair dessa sequência? João Batista não, a multiplicação dos pães, ela foi o primeiro milagre maior assim que Jesus fez na frente de tanta gente. Ele já tinha feito outros milagres, só que aquele ali tinham cerca de 20 mil pessoas que a gente consegue computar, né? Porque aqui está falando que eram 5 mil só os homens. Então, se a gente somar as crianças e as mulheres, tinham cerca de 20 mil pessoas ali. Então, foi o primeiro milagre que Jesus fez na frente de tantas pessoas. Só que João Batista, ele não viu esse milagre. João Batista, ele viveu a vida dele, tem até uma parte, né, que não é nesse evangelho de João, eu não lembro qual evangelho que fala, mas João Batista, ele duvida e manda os discípulos dele perguntar a Jesus, Jesus, você é mesmo o Messias que tinha que vir? Você é mesmo o Cristo? João Batista, ele passou por essa onda de dúvidas, depois Jesus dá a resposta para ele de que ele realmente era o Cristo, só que João Batista, ele não viu essa explosão do ministério de Jesus. Ele viu ali o início, o começo do que estava acontecendo. Só que João Batista, ele permaneceu fiel àquilo que ele estava fazendo. Ele encarnou a profecia lá de Isaías, né? E ele continuou firme naquilo, mesmo que ele teve um momento de dúvida, mesmo não vendo a explosão do ministério de Jesus, mesmo porque se a gente observar, Jesus é como se fosse o fruto de João Batista, né? Porque o de João Batista era o quê? Abrir caminho para Jesus. E aí Jesus começa o ministério dele, então João Batista ele não chegou a ver grandes frutos assim do ministério de Jesus, porque Jesus ainda estava no início. Só que mesmo assim, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu ali na fidelidade de cumprir aquilo que estava nas mãos dele. Ele não desistiu. E o que a gente aprende com isso é que talvez trazendo para nós, né? Talvez a gente não vai ver tantos frutos também, às vezes, daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente, na nossa vida, no nosso ministério, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos ter que permanecer fiéis, apesar de não estar vendo tanto resultado assim. Apesar do que a gente está vendo não ser grande coisa, apesar do que a gente está vendo, a gente ainda ficar com um pouco de dúvida. Será que é isso aqui mesmo? Só que a gente ter certeza daquilo que Deus está falando para a gente e continuar naquilo que Deus está falando. Imagina se João Batista desiste do ministério dele. Imagina se ele desiste de ser a voz que clama no deserto, abrindo o caminho para o Messias. Outra pessoa teria que ser levantada, outra pessoa teria que ser forjada, talvez ali ia demorar muito mais para Jesus, talvez começar o ministério dele, não sei. Mas a gente tem que pensar nisso, né? E se eu tivesse no lugar de João Batista, será que eu ia continuar? Será que eu ia ser fiel àquilo que Jesus colocou nas minhas mãos? Então, a gente pode ser que a gente não vai ver os frutos agora, mas a gente tem que permanecer obediente à palavra de Deus, permanecer fiéis àquilo que Ele está colocando nas nossas mãos. E
Diego falou que eu tinha que dar uma despedida digna para João Batista. Isso é tudo que eu sei falar sobre João Batista. Se você quiser falar mais, não quer? Então vamos prosseguir a nossa EBD. Então, isso é o versículo 1, né, que é uma continuação ali da morte de João Batista. A gente aprende que a gente tem que permanecer fiel, né? João Batista, ele morreu ali da morte matada, mas ele continuou fiel àquilo que Jesus estava fazendo, e hoje a gente colhe os frutos do ministério dele, da obediência que ele teve. E a vida de João Batista não foi fácil, né? A gente estudou. Só, assim, uma coisa que a gente falou muitas vezes, né, nas outras EBDs, né, especialmente quando entrava o fato de João. Né, João precedeu a vinda de Jesus. E nós hoje somos esses substitutos, porque Jesus voltará mais uma vez. E a gente tem que começar a abrir o caminho, né? O que é abrir o caminho para Jesus? O que João fazia para abrir o caminho para Jesus? Ele pregava para as pessoas, ele levava a palavra do reino, ele preparava as pessoas, trazia um espírito de santidade. E aí ele preparou, né, aquele caminho para que Jesus tivesse a sua primeira vinda. Assim também nós temos que estar preparados, né? E preparar. Então nós estamos com o ministério de João Batista hoje, né? Preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Então vamos continuar aqui no nosso versículo 2 e 3, a gente vai ver eles juntos, está escrito, né? E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu o monte, assentou-se com seus discípulos. A gente está vendo aqui no capítulo, nesses versículos 2 e 3, a diferença entre a multidão e os discípulos. Primeiro vai falar a multidão ela era interesseira, ela estava ali só porque Jesus estava praticando aqueles sinais milagrosos. Então elas olhavam para Jesus, via que ele curava os doentes, então ele estava ali satisfazendo as necessidades daquele povo, e eles estavam ali só por causa disso. Eles queriam a porcentagem daquilo que Jesus estava entregando. Jesus estava ali fazendo sinais, curando as pessoas, falando coisas que enchiam o coração delas, e elas estavam ali. E, de certa forma, não tem nada de errado, né? Jesus, ele é Deus, ele é o Messias, e ele tem essas bênçãos para nós. Só que quando a gente vai comparar multidão e discípulo, os discípulos, eles não só experimentavam os milagres de Jesus, porque eles também estavam ali, eles estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo, eles estavam vendo as pessoas sendo curadas, como a multidão estava, só que, diferente da multidão, eles sentavam perto de Jesus. Jesus sentava-se perto deles e eles tinham aquela comunhão com Cristo. Então, além de receber os milagres, eles tinham a presença de Jesus, eles conheciam Jesus mais de perto. E quando a gente vai comparar essas pessoas, os discípulos, eles foram aqueles que mudaram a história do mundo. Os discípulos, eles foram aqueles que tinham relacionamento, eles tinham milagre e eles tiveram o privilégio de servir o reino de Deus. A multidão, ela se dispersou quando Jesus morreu, o povo foi embora. Mas aqueles que realmente amavam Jesus, eles continuaram o ministério de Jesus. E a gente olhar para a vida dos discípulos, eles mudaram a história do mundo, eles mudaram a história da humanidade. A gente está aqui hoje porque os discípulos, eles continuaram a obra de Jesus. Se não fosse eles lá e pregar o evangelho aos gentios, a gente não estava aqui. Então, eles continuaram. Então, a gente vê, a gente tem que, como os discípulos, a gente tem que decidir sair do status de multidão e entrar no status de discípulo, se a gente quer realmente fazer parte desse reino de Deus, se a gente quer realmente fazer parte dessas pessoas que vão mudar a história, se a gente quer fazer parte dessas pessoas que vão fazer parte da história de Deus. Deus está escrevendo uma história. E eu posso escolher se eu vou querer fazer parte dessa história ou não. Se eu vou querer ter ali meus 20 segundos, eu acho que tinha feito uma conta aí esses tempos, era um negócio assim, tipo, tem um filme de 2 horas. A participação nossa é 20 segundos, eu acho. Ou menos. Acho que é menos, né? Vai procurar? É tipo ridículo. Mas a gente tem a chance de participar da história de Deus. Deus está escrevendo uma história, e assim como os discípulos, eles mudaram a história do mundo, a história da humanidade, nós podemos fazer parte dessa história também que Jesus está construindo, que Deus está construindo. Então, o problema da gente ser multidão e não ser discípulo é que isso impede, quando a gente é só multidão, isso impede da gente cumprir aquilo que Deus tem para a gente cumprir aquele ministério que Deus colocou, né? A Bíblia vai falar que Deus, ele predestinou uma obra para cada um de nós.
antes da fundação do mundo. Então, Deus tem uma coisa para cada um de nós. E a gente tem que escolher se a gente vai querer participar ou não. Porque se a gente não quiser, tem mais gente. Deus vai pegar e dar esse ministério para outra pessoa. Não é assim, se Marina não fizer, a parte de Marina vai ficar sem fazer. Não é não. Se Marina não fizer, outra pessoa vai fazer. Então, a gente tem que escolher. Eu vou fazer parte disso ou não? Por exemplo, Judas, ele desistiu. Foram lá e fizeram o quê? Levantaram outro discípulo no lugar dele. Carol quer falar. O microfone tá ali, ó. Chega falante. Ele gosta. E veio muito a calhar sobre essa continuação da obra e de nós termos nosso papel. Ellen mandou lá no nosso grupo, inclusive é até legal você mandar no grupo da igreja, Ellen, aquela pregação sobre a obra inacabada de Cristo, porque nós temos um papel específico, assim como Ellen falou, e antigamente a gente tinha um irmão aqui na igreja que sempre falava assim, se você não fizer a sua parte, meu filho, Deus vai levantar uma pessoa muito melhor do que você para fazer. E não é brincadeira, é sério. Cada um tem uma parte nesse reino que ninguém vai cumprir o seu papel, é seu. Agora, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. E aquele vídeo, aquela pregação, ela me impactou de maneira tremenda. E eu estava assistindo outras pregações na semana e tinha ouvido falar justamente a mesma coisa, que Jesus estava aparecendo a muçulmanos. Eu ouvi em outros lugares. Que o Senhor estava aparecendo e aquele povo estava se convertendo porque eles viam a Cristo. O Senhor aparecia para eles. É assim uma coisa sobrenatural. E muitas vezes nós temos essa facilidade, nós moramos no Brasil, até então nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de carregar as nossas Bíblias, de professar a nossa fé, de gritar na praça, de fazer o que nós quisermos, e às vezes a gente não faz absolutamente nada. Aquilo me impactou, e o comentário que o Diego fez foi o primeiro que eu pensei, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Porque eu vivo aqui nessa facilidade e faço alguma coisa, e será que eu ainda acho que eu estou fazendo? Aquelas pessoas passando fome, necessidade, do básico, não tem onde morar, não tem o que comer, sofrimentos físicos, e elas se alegram em Cristo, e elas querem propagar o evangelho a todo custo, inclusive da própria vida. Elas não têm amor à própria vida, assim como Paulo falava, o morrer é lucro. Elas, naquela situação, então, nós estamos vendo um evangelho de facilidade mesmo. A gente vive num país de liberdade que nós não temos nada para reclamar, irmão. Se você acha que você vem aqui na igreja fazer alguma coisa para Deus, você está cansado, toma vergonha na sua cara e vai aceitar Jesus. Você não tem trabalho nenhum. Você tem comida na sua casa todo dia, você dorme numa cama confortável. Você aqui na igreja, você pode vir, abrir essa igreja, colocar uma caixa de som ali fora, gritar para todo mundo que você não vai ser preso, você não vai ser torturado. Então, nós precisamos repensar sobre esse nosso papel, que às vezes nós estamos fazendo nada, mas é nada mesmo, não é figura de linguagem, não, é nada mesmo. Nós precisamos tomar postura, nós precisamos adiantar essa volta de Cristo, que a gente canta Maranata, Maranata, mas a gente não faz nada para ele voltar. A Bíblia diz que o evangelho terá que ser pregado para todas as pessoas para ele voltar. Você está pregando pelo menos para o seu vizinho, para o seu colega de serviço, está falando alguma coisa de Jesus? Se nós não formos essa continuação, Jesus vai demorar a voltar, porque ele precisa chegar àqueles que não o conhecem. Nós precisamos tomar jeito de gente. Se você ainda está achando que está fazendo alguma coisa, eu recomendo ela e manda lá no grupo hoje, assista, que você vai se sentir envergonhado do evangelho que você disse que segue. Você vai mudar a sua mentalidade em nome de Jesus e vai começar a tentar fazer alguma coisa. Porque diante daquelas pessoas ali, tudo que a gente faz ainda está tentando, porque é uma situação, eu fiquei envergonhado de mim. Nós precisamos tomar essa postura no reino, é muito sério, para que o nosso Senhor venha. Amém. Então a gente tem que decidir se a gente vai passar uma vida inteira só provando os milagres de Jesus, ou a gente vai provar dos milagres dele e também fazer parte do reino, fazer parte da história de Jesus, né? Deus é, que nem Nádia colocou no grupo lá essa semana, né? Deus é tão maravilhoso que ele permite que a gente faça parte da obra dele. Então a gente vai aproveitar disso ou vai ficar só pedindo a Jesus os milagres que a gente está querendo que ele sirva o nosso próprio ventre? A gente tem que avaliar se a gente vai ser multidão ou se a gente vai ser discípulo. E, continuando, nós vamos ver agora o versículo 4. Gente, esse versículo 4, eu fiquei a semana inteira assim, ó, encabulada com ele, porque eu falei assim, tá escrito, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Eu falei, que João tá colocando esse versículo aqui? E é um versículo só para isso.
Falei, não faz sentido nenhum. O que tem a ver que estava chegando a Páscoa? Procurei nos outros evangelhos não falam que estava chegando a Páscoa, só o João falava. Falei, tem alguma coisa aqui? Fiquei a semana inteira encacucada com esse negócio. Aí eu acho que saiu uma resposta. Aí vocês podem opinar se vocês concordam comigo. Então, o que é Páscoa? Lá naquela época eles estavam comemorando a Páscoa, que era a saída do povo de Israel do Egito, né, da escravidão. Então as pessoas estavam ali na cabeça já, eles já estavam pensando em Moisés, estavam pensando na salvação do povo de Deus, eles estavam pensando em todas aquelas coisas. Então aquilo já estava na cabeça deles. Aí Jesus vai lá e aproveita a situação. Eu acredito que Jesus ele era muito intencional, né, nas coisas que ele fazia. Eu não acredito que ele fez nada por acaso. Ele sabia tudo que ele estava fazendo. Então Jesus ele aproveita daquela situação e começa a falar para as pessoas, né, que depois ele vem falando que ele é o pão da vida, que nem a gente vai ver aqui no capítulo 6. Ele vai falando, faz essa multiplicação dos pães, né, suprindo a necessidade do povo, como Deus fez com o povo lá no deserto, né? Depois que o povo saiu do Egito, eles ficaram um tempo no deserto e Deus supriu eles com maná. E aquele povo, ele estava comemorando isso naquela época. Então, Jesus, ele vem falando do pão, ele vem falando da multiplicação. E ainda no final dessa multiplicação dos pães, sobram 12 cestos. E eu vi até uma pessoa falando que toda vez que a gente vê esse número 12 aqui na Bíblia, é uma referência a essas 12 tribos de Israel, aquele povo, né, que foi salvo lá. Então, Jesus ele estava fazendo todas aquelas referências e eu acredito que Jesus estava meio que, tipo assim, ele estava pegando todas aquelas coisas falando, gente, vocês estão vendo a salvação do povo? Eu sou a salvação do povo. Libertador de Israel, Moisés? Não. Eu sou o libertador de Israel. O maná que alimenta o povo, eu sou esse maná que alimenta. O Deus que proveu o alimento, o Deus que proveu a necessidade, eu sou. Então Jesus estava ali com uma didática incrível, aproveitando de sinais né, que a gente viu que a Bíblia ela tem muito disso, né? Ela vai tendo algumas ações para representar uma grande coisa lá no futuro, né? Tipo, Noé, o povo passando pelo Mar Vermelho, tudo aquilo era representação da salvação de Deus, tudo fazendo referência a Jesus. E Jesus estava ali fazendo ações se referindo a ele mesmo, no caso, né? Porque ele é o centro, então ele estava se referindo a ele mesmo. Então, falando, gente, a salvação do povo sou eu. O libertador de Israel, eu sou o libertador de Israel. Eu sou esse maná que vai alimentar vocês. Eu sou esse Deus provedor que vai suprir as suas necessidades. Então, Jesus, ele estava ali ensinando o povo, né? E João, por que João colocou isso aqui? O motivo de João escrever esse livro era para provar que Jesus, ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele era o Salvador do povo. Então, a conclusão que eu consegui chegar que João colocou isso aqui, por que estava próximo à festa judaica da Páscoa? Jesus ele estava aproveitando da situação para ensinar quem ele era, para mostrar para as pessoas que aquilo que elas estavam pensando, ele veio para cumprir as profecias, o qual o Velho Testamento vinha falando. Ele era o cumprimento daquilo. Então Jesus aproveita daquela situação e fala, eu sou. Vocês concordam? Carol concorda. Alisson quer falar. Tá aqui, ó. Eu particularmente gosto muito quando a Bíblia faz isso, porque não tem nada a ver quando você pega o texto aqui, ó. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, né? Então você conta uma história e fala, ó, dá uma pausa, não, a festa está próxima. Aí continua contando a história de novo, né? Então, um versículo aparentemente intruso aqui. Mas esse versículo intruso, ele é que explica tudo, ele que faz a conexão com tudo, né? Ele faz a conexão com tudo e ele explica tudo aquilo ali, porque existem várias semelhanças, né? Primeiro, a grande multidão que estava com Jesus, né? E qual é essa expectativa que essa multidão tinha? Esse milagre precisava acontecer, né? Esse povo estava seguindo Jesus, esse povo precisava comer. Tanto que esse rapazinho que pegou esses 5 pães e 2 peixinhos, ele foi precavido, ele ia precisar comer, e que ele estava junto com todo mundo. Então, isso é maravilhoso, e Jesus fala várias coisas aqui, né? A terra ela começa a ver novamente os grandes milagres e os grandes profetas. Os grandes profetas deixaram de existir. Existia um silêncio profético aí entre Isaías, Jeremias, até aí a época de Cristo, né?
Então, os anjos anunciando ali a vinda de Cristo, toda aquela festa da natureza, proclamando Jesus, a terra estava tocada de uma maneira diferente. E Jesus, ele mostra isso, né? Ele mostra isso de uma forma muito, muito, muito feliz, né? E falando isso, fala assim, você foi muito feliz, parabéns pela sua reflexão em colocar tudo isso, né? A salvação do povo, a verdadeira libertação, né? O Deus que provém, e lembrando que esse maná, ele estava dentro da arca, né? Para provar o que estava dentro da arca. O maná, a varinha de Arão que floresceu e a tábua dos 10 mandamentos. E o maná estava lá, uma coisa muito especial. Então, Jesus, que ele é a arca, vamos assim dizer, Jesus, não posso dizer que Jesus é a arca, não sei, tem que pensar um pouco sobre isso, mas Jesus que ele veio representar tudo isso, tudo aquilo que Deus é para nós, Jesus ele que revelou, Jesus é que revelou Deus para nós, então ele traz isso, né? Ele também traz essa multiplicação, E falando ali de João Batista, no meu entendimento, era a hora de João Batista morrer mesmo, que ele veio abrir o caminho, né? Então talvez não teria sentido 2 líderes com 2 visões aparentemente diferentes, o povo ia enxergar dessa forma diferente, porque João Batista, ele de uma certa forma, ele chegava com agressividade, ele falava com as pessoas como os pentecostais hoje falam com os demônios, né? Raça de víboras, né? E Jesus, o que ele fazia? Ele sentava com as prostitutas e com os pagadores de impostos para poder mostrar o quanto que ele era manso e o quanto ele tinha amor e perdão para dar para as pessoas, né? Então, assim, talvez era a morte de João Batista mesmo, você morrer, né, da forma que morreu, e esse degolamento, né, esse assassinato, como o Diego gosta de enfatizar, ele foi apenas um motivo ali da história para poder conectar as coisas como elas devem acontecer. Verdade. Então, vamos continuar. E aqui agora a gente vai começar a ver, porque esse é um texto, né, que está falando de Jesus, e João, o motivo dele era expor Jesus, e tem algumas características a mais aqui que a gente pode tentar extrair desse texto. Eu vou colocar aqui 3, talvez vocês até enxerguem mais. Esse texto ele é muito rico. Eu estava vendo outras pessoas falando sobre ele, tem muita coisa que dá para ser falada. Eu não vou falar de tudo que dá para ser falado, vocês estudam na casa. Mas o que eu acredito que Deus tem para nós, que para essa igreja, o que eu acredito que Ele queria falar com a gente, eu vou trazer aqui. E se tiver mais coisa, a gente traz depois. Mas para o exato momento vai ser isso. Então vamos ver aqui 3 características. A gente vai começar vendo. A primeira característica é um Deus gracioso e um Pai paciente. Quando eu leio essa parte aqui, né, quando Jesus pergunta lá para Filipe, começa a conversar, né, instigar a mente dos discípulos, eu vejo muito Jesus ali como um pai que bota o filho para pensar, né? Às vezes meu pai fica me fazendo umas perguntas assim, eu acho que é para me fazer pensar um pouco. Então eu acho que Jesus ele estava ali, e aí, Filipe, o que você acha? Como é que nós vamos fazer? Porque essa altura eles já tinham visto alguns milagres de Jesus. Eles já tinham provado um pouco da natureza divina de Cristo. Então eles poderiam pensar alguma coisa milagrosa e tal. Minha língua está enrolada hoje. Um milagre. E então, meio que aguçando ali a criatividade de Filipe, botando ele para pensar, o que nós vamos fazer? E aí, Filipe vem, né, tipo o cara das contas e fala, ó, a gente pode comprar, mas 200 denários, que corresponde a 200 dias de trabalho, não dá para comprar um pedaço para cada pessoa. E aí, né, um cara bem pé no chão, e aí aparece outro discípulo, aí vem André. Eu acho que André veio fazer gracinha. Ó, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixes. Tipo assim, 20 mil pessoas, 5 pães, 2 peixes. Aí ele mesmo fala, né? Não vai ser suficiente isso aqui. O que é isso para tanta gente? E aí, meio que uma conversa ali, e Jesus com muita graça, como um pai paciente mesmo, ele vai lá e pega e faz aquele milagre. Ele pega os pães, ele agradece a Deus, ele reparte aquilo e ele dá para aquela multidão comer. Então vem acontecendo essa multiplicação, Deus mostrando quem ele era, ele imprimindo na cabeça dos discípulos o que ele estava pensando, ele colocando ele mais uma vez na cabeça dos discípulos quem ele realmente era,
né? Aquele Deus que ia suprir a necessidade do povo, aquele Deus que ia pegar, mesmo que era um pouquinho uma ideia ruim ali de André, tipo 5 pães, 2 peixes, gente, isso não é uma ideia boa, na minha cabeça isso não é uma ideia boa. E aí ele pega aquela ideia aparentemente ruim e melhora, deixa muito, extremamente melhor, infinitamente melhor, e até não desprezando, né, o que André falou, ó, tem 5 pães, mesmo que talvez ele tenha falado com tom de brincadeira ou não, eu interpreto com tom de brincadeira, mas pode ser que não tenha sido. Ele pega aquilo que André fala e faz o milagre acontecer. Ele faz a multiplicação acontecer. E eu imagino que nem quando a gente está assistindo uma aula que um professor está explicando um negócio, a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, do nada, o professor fala uma coisa e fala, então era isso que você estava falando? Eu acredito que quando os discípulos começaram a ver aquela multiplicação, eles olharam e falaram, então era isso que você queria fazer? Então era isso que você estava falando? Era isso que você queria que eu tivesse pensado quando você me perguntou como que a gente ia alimentar o povo? Então, Jesus, de uma maneira muito graciosa, com muita paciência, ele vai lá e mostra a cultura do reino, com sinais e maravilhas, ele vai ali ensinando os seus discípulos. E para nós, o que isso pode significar, né? Jesus, ele pegou ali o pouco que tinha e fez prosperar. Ele pegou ali o que os nossos olhos humanos poderia parecer muito pouco e fez aquilo prosperar. Jesus, ele faz esses milagres. E a gente pode olhar, né, para as nossas situações, às vezes a gente olha para a gente, poxa, eu não tenho nada, às vezes a gente tem ali uma coisa para cumprir, ultimamente mesmo, eu tenho me sentido muito incapaz, assim, para poder fazer realmente as coisas que Deus quer que eu faça, e eu fico, Deus, eu vou fazer o quê com isso aqui? Essa semana eu fiquei desesperada com um grupo de jovens, eu fui conversar com a Natália, eu falei, vamos fazer o quê? E eu fico olhando assim, para a necessidade que eu sei que eles têm, eu fico, Jesus, eu não sei fazer essas coisas, não. É só o Senhor mesmo que vai fazer, não tem nada para dar para esses meninos. E eu estava até lembrando, essa semana eu lembrei muito do ano passado, quando a gente começou o grupo, tinha 5 pessoas frequentes, né, contando comigo e com a Natália, tinha 5 pessoas contando com a gente. Do nada, o negócio cresceu e os meninos participando e gostando, interagindo. Tivemos o batizado no final do ano, glória a Deus. Então, assim, o que a gente tinha? Eu tinha nada. Você tinha alguma coisa, Natália? Eu tinha uma boca para orar e era tudo que eu tinha. Uma Bíblia para ler, Natália tinha uma Bíblia. E era o que a gente tinha. A gente tentou ali se capacitar, a gente estudou, mas foi muito além do que a gente tinha planejado, foi muito além das nossas capacidades. Então, Jesus, ele é capaz de pegar aquele pouco. Às vezes, tudo que a gente vai ter é uma disponibilidade. Às vezes, tudo que a gente vai ter é uma vontade de fazer as coisas crescerem. E Jesus, ele vai usar aquilo. Ele vai, aos poucos, nos dando as ferramentas. E quando vai ver, aconteceu. Jesus, ele multiplica essas coisas. E seu Diego vai falar. Eu não sei se eu estou adiantando alguma coisa que você vai falar, mas assim, cada palavra parece que é muito simbólica desse texto. Ele usa os pães de cevada, né? E os pães de cevada naquela época era o pão do pobre, né? Que tinha o pão de trigo, era o pão das pessoas ricas. O pão de cevada, né? Era para provar que era ali. O João estava testando que até o que foi usado para a multiplicação era de um menino muito pobre. Que ali não era como é que eu vou dizer, aquele pão de alta qualidade. Era um pão que tinha lá e era um menino muito pobre. E para a gente ver também, né, o que faz a obra de Deus. Né? Que no final das contas está mostrando ali que quem sustenta a obra de Deus é Deus. Então, às vezes, nas nossas ofertas são mínimas. A gente olha o tamanho da obra, né, pastor? Como que a gente vai pagar essa conta? Como que a gente vai fazer? A gente senta ali, né? Igual quando foi fazer o acampamento, eu era o Felipe lá, peraí, ó, não dá. Não. Aí tinha as pessoas de mais fé que estavam lá, e no final, gente, sempre deu. Sempre foi Deus. Parece que Deus tira o nosso chão toda vez. Eu vou falar assim, do acampamento 2018. Né? Pra gente o pastor Alquimir foi usado por Deus para fazer uma conta de R$5.000 pra gente. E simplesmente não tinha como pagar. Chegou um momento, mas só 5 mil de aluguel, só. Ele simplesmente vai dizer, já aluguei, viu, gente? É 5 mil, aí vocês passam o dinheiro para gente. E eu fiquei assim,
desesperado. Falei assim, mas e agora? O que a gente vai fazer? Então a gente começou a trabalhar, e o dinheiro não apareceu até o último minuto. Eu lembro que a gente sentou para fazer, a gente começou a fazer, né? E pessoas que não iam no acampamento me davam dinheiro. Aconteceu. Várias pessoas que não estavam no acampamento, que nem pisaram o pé lá, toma aqui, ó, eu vou te dar um dinheiro. E eu vi a provisão de Deus acontecer. Eu fiz as contas no último dia, na última hora, né? Sentei ali com os meninos, falei assim, pastor Camió, ele já estava desesperado, porque ele não gosta de dever. Ele falou assim, ó, vou lá no centro pegar um empréstimo. Eu falei, não, pastor, espera a gente fazer a conta. E aí nós sentamos, daqui a pouco, terminou, eu acho que se sobrou R$10, mas a gente pagou a conta toda. Mas a gente eu não sei. Gente, minha matemática, eu tenho as planilhas até hoje. Eu não sei de onde veio o dinheiro. Mas apareceu. E foi um acampamento com buffet. Né, as pessoas não trabalharam. Assim, as irmãs ajudaram um pouquinho na limpeza ali, a família, as pessoas, né? Mas tinha uma pessoa para cozinhar para a gente, para lavar a louça. As pessoas ficaram focadas naquilo que Deus estava servindo para a gente ali. Deus nos presenteou com aquilo. Um acampamento que as pessoas pagaram R$50 e sei lá, não deu 100 pessoas. Então, gente, pode fazer a conta que você quiser, não daria. E todos foram assim. Eu não estou falando desse, para mim, talvez foi o maior milagre. Eu sei que também esse vai ter um milagre. Eu sei que a gente vai viver a coisa superior ao que a gente espera que vai acontecer. Porque ele sempre faz. Talvez por isso que fala, né, em algumas versões fala que ele queria provar Filipe. E perguntou, Filipe. E Filipe, gente, era de Betsaida. Era o que morava perto da região. Então ele perguntou para ele até por isso. Filipe, você é o cara da região aqui. Onde é que tem uma padaria aqui para a gente comprar pão para esse povo? Né? E resumindo, eu fui longe, desculpa. Mas a ideia esse conceito, o pão de cevado, o pão do pobre, as coisas, nós temos tantas pessoas pobres na igreja, mas às vezes Deus pega aquela coisinha daquela pessoa pobre que não se acha, e é aquela coisa que ele vai multiplicar. Não precisa de grandes ofertas. Né? Não precisa de grandes. Nunca teve um cara rico aqui que bancar as coisas, que nunca teve, mas nunca faltou. E a igreja, sempre que esteve disposta, de coração a entregar, Deus sempre multiplicou. Às vezes não multiplica porque as pessoas não têm coração na obra. A gente talvez não esteja melhor porque as pessoas muitas vezes não têm coração na obra para ajudar. E às vezes os 5 pães e 2 peixinhos, a sua oferta pequenininha mesmo, você acha que não vai fazer diferença? Faz diferença. Às vezes é a palavra, né? Eu não sou capacitada, mas a minha vontade é, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Deus multiplica. Né? Então, é isso, gente. Não vai ser você que vai fazer a obra de Deus. É Deus. Mas Ele pega você ali e multiplica. Ele pega os seus recursos e multiplica. Amém? Inflamei o povo para falar agora. E pegando esse gancho que o Diego disse aqui sobre o pão de cevada, que era o pão dos pobres, é como hoje, né? Tem gente que come picanha, tem gente que come carne de soja. Né? Então, e é Deus que faz a obra. Quando ele diz para os discípulos assim, ó, e de fazer discípulos, né? Mas ele diz também assim, eu que envio vocês como ovelha no meio de lobo. Agora imagina, fazer discípulo no meio de lobo. Mas pela fé eles creram que obedeceram a palavra. Né? E é isso aí que vem o significado da fé, da obediência, você crê. Né? Nós temos grandes projetos, mas de acordo com as nossas possibilidades, é impossível nós criar, mas nós temos um Deus, né, que nos orienta, que nos mostra o que devemos fazer, que nos dá estratégia e que vai prosperar o povo. Isso é a fé. Né? E quando você tem fé, você obedece. E se você obedecer, a fé ela vem através de atitude. Né? Eu mando e vocês vão. Né? E eu vejo assim que hoje a nossa igreja ela tem aprendido muito isso. Quando nós estamos trabalhando aqui, fazendo discípulos, gente, a geração que vai se levantar com essa formação, com esse ensinamento, daqui a um tempo nós vamos, moço, que igreja que está cada vez mais abençoada, levantando pessoas que determinada, com conhecimento, que vive a palavra de Deus. Isso é um preço que tem a pagar.
Né? Muitos de nós talvez não vai ver o sucesso dessa igreja de algum tempo aqui mais na frente, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém. Então, perguntar para vocês hoje, qual que é a necessidade de vocês? O que está passando? Às vezes é uma necessidade material, uma necessidade emocional, financeira, da sua família, um emprego, seu ministério. Qual que é a sua necessidade? Às vezes a gente tem muito pouco e a gente precisa de muito. Então, o que essa passagem está ensinando para a gente aqui hoje é que Jesus, ele é capaz de pegar o pouco e transformar em muito. Transformar em muito, gente. Era 20 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes para 20 mil. Acho que eu nunca vi 20 mil pessoas juntas, assim, ao vivo, ao mesmo tempo. É muita gente. Então, Jesus, ele é capaz. Se a gente... E aí, aqui a passagem, ela vai ensinar para a gente o segredo, né? Acho que foi daqui que o Diego tirou a frase, né? Agradece que cresce. Foi. Não foi você que inventou isso, não. Eu sei que não. Agradece que cresce. Jesus, ele não pegou o pão ali e falou que haja pão. Não, ele agradeceu o que ele já tinha e começou a dividir lá. E foi sair. Tirou um pão, tirou 2, 5, 10, 20 mil pães. E o trem continuou saindo. Jesus, ele agradeceu o que ele tinha. Então, eu acredito que aqui tem uma chave poderosa para nós, que é: Jesus, eu tenho pouco, mas... Então, ok, eu vou agradecer pelo pouco que eu tenho. E às vezes o pouco que a gente tem vai ser tudo que a gente tem. Então a gente tem que pegar aquele tudo que a gente tem, mesmo que seja pouco, entregar na mão de Deus, falar: Deus, obrigado por isso aqui, é isso que eu tenho. Eu preciso daquilo lá, mas isso aqui é tudo que eu tenho. Então eu vou entregar, obrigado por isso. A gente entrega na mão de Deus e a gente espera o milagre acontecer. Porque se a gente está na vontade de Deus, a gente está ali caminhando, né, segundo o princípio, agradecendo, entregando tudo na mão de Jesus, a gente só tem que esperar o milagre, né? Está ensinando a gente para que é a fórmula, basicamente, do que a gente tem que fazer. Então, a fórmula, né, que está ensinando aqui, a gente tem que agradecer e esperar Jesus fazer um milagre, entregar tudo que a gente tem, mesmo que seja pouco, esperar Jesus fazer um milagre. Essa passagem, essa parte me impactou muito essa semana, né? Eu ficava pensando, não, ok, é pouco, mas Jesus é que faz um milagre, Jesus sempre fez milagre, ele vai continuar fazendo milagre. Pode falar, Carol. Essa questão do pouco ou muito, isso o Senhor fala muito através disso. Deus nunca precisou de muito para fazer nada, ele só precisa de um coração disposto. E ele opera mesmo quando tem pouco, para a gente ver que foi a graça dele, que foi a misericórdia e o poder. Só lembrando aqui da nossa igreja, a nossa igreja sempre foi uma igreja pequena, mas com as pessoas com o coração muito disposto. Quando tinha aquele projeto de Chacriabás, eu lembro que Vicky me falou que tinha outras igrejas grandes participando, igreja presbiteriana, tinha igrejas muito grandes. E quando chegou no dia de recolher as doações de roupas, de colchões, de coisas para levar, que eles ficaram de queixo caído, porque as igrejas eram enormes, eles tinham poucas caixinhas. Vi que tinha quartos na casa dela, lotados de coisa, onde não cabia mais. Eles ficaram assim, da onde que saiu esse monte de coisa? Porque nós éramos uma igreja muito menor e de pessoas muito menos abastadas do que a igreja lá. E a nossa igreja sempre foi assim. Com pouco, o Senhor sempre fez uma multiplicação, uma coisa tremenda. Tudo que já teve, todos os projetos aqui da igreja, sempre o Senhor trabalhou com aqueles que se dispuseram e o Senhor abriu as portas de maneira sobrenatural. Deus já moveu gente que nem é crente para abençoar aqui. Então o Senhor, ele não precisa de muito. Ele trabalha mesmo com o pouco que ele gosta de mostrar que é ele, o poder é dele, o fazer é dele, o operar é dele, que nós estamos apenas trabalhando como coadjuvantes. Ele é o principal, ele é que faz tudo. É só a gente se dispor. Não interessa o que você tenha. Você quer fazer? Vá em frente que o Senhor vai abrir a porta. É pela fé. Aqui nessa igreja a gente contempla isso sempre. A operação que Deus faz no meio de pouca coisa. Gente, olha o tamanho da nossa igreja. Todos os projetos que o Senhor coloca no coração dessa igreja, eles são realizados porque a mão do Senhor opera. Ele dispõe os corações e ele opera, ele dá os recursos, que a gente não sabe de onde vai tirar. Comprar a igreja, a construção. Toda vez que eu estou orando, eu falo: Senhor, a gente não tem R$1, Senhor, mas o Senhor tem tudo. O Senhor direciona tudo, porque a gente sabe que é um milagre que vai acontecer, que a gente não tem de onde tirar. Mas Deus tem. Ele é o dono dos recursos. A gente precisa confiar e se dispor a fazer. Amém. Fechando. Alguém vai falar aí? Marina?
Ora, Deus fazendo multiplicar. Meu Deus. Diego adora constranger a gente, mas tá bom. Você tem vergonha, menina? Nem Eu tem. tenho um pouco. Ah, tem nada? Então, eu queria falar sobre esse versículo, né? Que Jesus agradece os pães e os peixes que o pessoal entrega. Quando eu entendi esse versículo e Deus falou muito forte no meu coração, isso mudou uma chave na minha mente. Porque muitas vezes a gente se preocupa tanto em pedir a Deus e esquece de agradecer o que nós já temos. E quando eu entendi que Jesus ele levantou o pão e o peixe, e ele não pediu a Deus para multiplicar, ele agradeceu. E quando eu entendi isso, isso mudou uma chave na minha mente. Que a gente, em vez de pedir, a gente deve agradecer ao que nós temos e, através daquilo, Deus age e multiplica em nossas vidas, tanto coisas espirituais quanto materiais também. Era isso. Agora gira. E Paulo nos mostra isso, né? No ministério dele, quando ele estava peregrinando no seu ministério, e então ele tinha que fazer uma coleta lá na Macedônia. O povo falou assim, mas lá é lugar mais pobre. Como é que eles vão tirar a oferta? Mas Paulo falou, não, diz que eles doaram tanto que diz que, aí a palavra de Deus, que onde havia necessidade, superabundou a graça. Porque é um povo disposto, que tinha um coração aberto a doar. Então não é por aquela pessoa ser mais pobre, é que a pessoa acha que Deus não vai usá-la. Gente, a igreja, quando ela está com o coração aberto, pronto para servir, Deus opera. É Ele que transforma. E ele multiplicou o vinho, Ele multiplicou os pães, e ele é que faz a diferença, porque o protagonista é Ele. Jesus é que usa. Nós só temos que nos colocar na brecha e deixar ser instrumento dele. E muitos de nós, Abraão, eu não posso, eu não consigo, não. Eu, pela fé, que nós vivemos é pela fé. Então, a coisa que às vezes não acontece, porque às vezes nós não damos aquele passo de fé. E se nós olharmos assim, que tudo depende de determinação. Quando eles foram passar o Rio Jordão mesmo, estava cheio. Mas eles deram o primeiro passo. A hora que eles pisaram na praia, as águas pararam, porque deram um passo de fé. Gente, hoje, se nós olharmos assim, a pessoa está no deserto, mas falta um passo de fé. Eu vou fazer e Deus vai agir. Entendeu? Porque às vezes nós queremos cruzar os braços e achamos, não, eu vou ficar aqui, eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata e Ele vai suprir. Não! Você é o instrumento que Deus vai usar. Deus não usou aqui para os 2 peixinhos e 5 pães, mas precisa de uma pequena coisa para Deus te usar. O mínimo que você pode é deixar Deus ser o Senhor da sua vida. E se nós, como igreja, nós olharmos não diante da nossa capacidade, mas do tamanho do Deus que nós servimos, nós faremos grandes coisas. Evelyn e Natália querem falar. Hoje vocês estão guidão. Não vai estender até acampamento, não. Acabou a aula. Foram uns amigos da minha mãe lá em casa outro dia, e eles são missionários em outros países. E aí a gente estava conversando, e eles estavam falando que, tipo, uma das coisas que eles falaram é que toda vez que eles se encontram, parece que é a última vez que eles estão se encontrando, porque eles nunca sabem para onde que Deus vai mandar eles. Eles nunca sabem se eles vão voltar para ver os amigos e a família deles, eles só vão. E outra coisa é que a gente tem uma visão, quando a gente fala assim, você é missionário em outro país, aí a gente tem uma visão dessa pessoa como uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, uma pessoa que vive de coisas mínimas, vive de doação, tem dinheiro para comprar shampoo, Só que, tipo assim, não é porque quem sustenta eles é Deus.
Então, tipo assim, não é que eles vivem esbanjando luxos e tal, mas eles vivem muito bem e eles têm lazer e eles fazem as coisas que eles querem, não porque eles pegam um dinheiro e desviam para isso, mas porque Deus provê as coisas para eles, entendeu? Até a Bíblia fala para a gente, porque às vezes a gente tem um pensamento de que, tipo assim, Deus vai prover para mim no sentido de resolver as coisas. Outra coisa que eles falaram é que, tipo assim, Deus, ele participa da sua vida nas áreas que você deixa ele participar, porque Deus também não é entrão. Se eu deixo Deus participar da minha família, ele participa, ele me ajuda. Se eu deixo Deus participar da minha vida financeira, do meu trabalho, ele participa, porque ele não vai entrar na parte que você não deu espaço para ele entrar, ele é muito educado. E a própria Bíblia fala para a gente que as flores do campo, elas não trabalham. Elas só ficam lá. Deus pôs elas lá e elas ficam lá fazendo o que Deus pôs para elas fazer. Mas nenhum de nós, e quem somos de nós para ter roupas tão bonitas quanto as flores têm? Porque só vem a primavera, elas ficam todas floridas, assim, brilhante, cheirosa. Quem perfuma as flores? Ninguém, elas são assim. Mas por quê? Elas só estão lá do jeito que Deus pôs elas para ser. E quando a gente fala de fazer o que Deus colocou para a gente fazer, não penso tipo só no aspecto de largar tudo e ficar só vindo para a igreja, ou largar sua família aqui e ir para outro país. Porque Deus usa a gente nos mais variados lugares da nossa vida. Pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa escola, pode ser no nosso não sei o quê. Mas, tipo assim, fazer o que Deus colocou para a gente fazer. E o resto ele faz. Só que a gente fica arrancando os cabelos aí, pensando no que a gente vai fazer, e ele não vai fazer, porque você já está preocupando, para que ele vai esquentar a cabeça dele? Gente, eu sou meio tímida, então... Só pegando o que ela estava falando aí da multiplicação, e que Carol tinha falado, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, Nath já deu outro gancho aí que foi perfeito para minha fala. Que falar que tem um cara que ele chama Kate Phillips, eu acho que assim fala o nome dele. E ele falou assim que 100 pessoas começar, né, que Jesus, ele, no caso, ele discipulava assim, ele formava pessoas capacitadas para poder falar com a multidão. Então, se 100 pessoas começassem ali e ensinar uma pessoa, tipo, eu pegar aqui a mão de alguém, ensinar ela por 1 ano, e essa pessoa, ela pegar outra pessoa, ensinar por 1 ano, e essa outra pessoa, em 22 anos, nós seríamos capazes de popular a América Latina inteira. E em 40 anos, mais ou menos, a gente teria 3 vezes a população do mundo inteiro. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ir atrás. E isso é exatamente o que fala, ide ao mundo e pregai o evangelho. Então, eu acho que a gente tem que parar, a gente está fazendo a nossa parte, a gente não está tendo fé, porque às vezes a gente acha impossível, tipo assim, como é que a gente vai pregar para todo mundo? Então, é possível isso. Então, é só começar com alguma coisa pequena que a gente vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Arrasou, Evelyn. Agora, só pegar um gancho aí, né? Quando Jesus enviou os discípulos, ele disse assim, ó, não leva 2 sandálias, não leva 2 alforjes, só leva um embornal lá e pronto. Onde que vocês entrar, vocês vão ser alimentados. E eles foram obedientes. De algum tempo eles voltaram. Aí Jesus perguntou, porventura lhe faltou alguma coisa? Nada nos faltou. Né? Então Deus é que supre. Como Natália disse, se nós deixarmos Ele ser o Senhor das nossas vidas, em todas as áreas vai trabalhar. E é isso que precisamos. É isso que Deus quer. Discípulos parecidos com o Mestre. Amém. Mais alguém? Pastor? Não. Posso ir? Acabou os ganchos. Ah, não! Proibido. Você não vai falar. Alô. Não, é só para fechar uma ideia que começou com a Marina ali, eu achei interessante, né, do agradecer das pequenas coisas e as coisas mudarem. Isso se aplica não só a coisas financeiras. Acho que a gente tem que agradecer pelos nossos filhos, pela relação que a gente tem, por mais que ela esteja abalada, ruim, a gente agradece por aquela vida, Deus, ela é bênção. Eu sei que Deus vai começar a operar ali algum crescimento, né? O agradece que cresce é meio isso. Ele vai operar um crescimento de coisas boas ali a partir do agradecimento.
né? O meu trabalho, tem muita gente que reclama muito do seu emprego, né? Da sua fonte de renda, do seu sustento. A gente tem que agradecer por aquilo. Por mais que seja um pãozinho de cevada, gente. Porque se você trazer para o contexto da época, não era uma picanha, era uma Maria Rosa, né? Era um trenzinho assim, para quem conhece Maria Rosa, né? Era um negocinho de pobre, mas alimentou 20 mil pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Então, é isso. Eu acho que você tem que aplicar isso na sua relação com a sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Né? Poxa Deus, eu não sei nada, como que eu vou pregar para alguém? O Senhor está mandando a gente pregar a todas as pessoas, é igual, irmão, pequenos atos, cara. Às vezes é uma palavrinha ali um postzinho no Instagram, porque você posta tudo, mas você não posta uma palavra de Deus. Reposta, talvez, começa repostando as coisas da igreja, convidando a gente para vir para a igreja. Pô, não sei falar, mas eu sei convidar. Né? Deixa a cara queimar um pouquinho. É porque a gente fica protegendo muito a nossa própria reputação. Entendeu? Eu falo muito na minha juventude, eu sou crente há muito tempo, mas na minha juventude eu vi as pressões que a gente sofria. Se falasse era crente, você realmente era taxado de otário. E aí ninguém quer ser taxado de otário. E muitas vezes você se omitia por aquilo ali. Pois assim, eu preservava a minha reputação muitas vezes. E é errado. Você não está disposto a entregar nem isso, que nem era lá grandes coisas a minha reputação. E mesmo assim eu queria proteger. Né? E se eu tivesse entregado aquele pãozinho de cevada ali, que era a minha reputação, talvez alguma coisa diferente poderia ter acontecido, poderia ter abençoado outras pessoas. Né? E é muito isso. Né? A gente sabe que às vezes a gente se agarra naquele pouquinho, eu não posso abrir mão porque eu só tenho isso. Mas Deus está querendo usar isso aí para multiplicar. Amém? Essa questão de você entregar o pouquinho, né, o tiquinho que você tem. Eu me lembrei da viúva de Sarepta, né? Ela só tinha um tiquinho de farinha e azeite para fazer um pãozinho, para ela e o filho. E na Bíblia fala que o que ela pensava assim, nós vamos comer isso e vamos morrer, porque não tem mais nada para a gente comer. Quando o profeta chega, e ele fala com ela, faz o pão para mim, né? Imagina, gente, você com seu filho só tem aquilo. Coloque-se no lugar daquela mulher. Né? Ela podia ter falado, profeta, mas eu só tenho isso, ainda vai pegar o que eu tenho, o restinho, um pouquinho, né? Ela falou, não, vou fazer. Eu imagino que Deus tocou no coração dela ali e falou, entrega. Né? E ela foi lá e fez o pão para ele. Ele comeu, né? E falou com ela o quê? Vai lá, pega as vasilhas, né? O que você tem na sua casa? Tem um tiquinho de azeite. Pega as vasilhas e vamos encher as vasilhas, né? Então, muitas vezes você não é abençoado porque você não abre mão daquele pouquinho que você tem. Deus quer te dar um tanto, sei lá, porque o que Deus tem para nos dar é infinito, a gente não tem nem como imaginar. Então, assim, às vezes Deus quer te dar tudo que Ele tem, né? Ou tudo que você precisa, mas você fica agarrado naquele pouquinho de farinha, naquele pouquinho de azeite, né? Então, assim, você tem que saber realmente abrir mão daquilo que você tem em favor do seu irmão, em favor, né, da obra de Deus, para que Deus possa te abençoar, né? A gente se apega muito às coisas, principalmente coisas materiais, né? Eu tenho um problema sério na minha casa, que a minha filha ela é acumuladora, né? É acumuladora, gente, não joga nada fora. E ontem, deu uma doida lá, gente, ela pegou, tirou, e eu tenho orado, isso é anos, gente, oração, é anos de oração. E ontem eu mandei para a mãe, eu cheguei em casa aqui, né, no WhatsApp, né? Eu estou assombrada, fiquei até com medo. Ora aí por mim, porque Tainá resolveu tirar as roupas do guarda-roupa para doar. Gente, é um milagre, a libertação. Vocês não têm noção. Ela tirou um saco, né? Saco de roupa, né? Porque a pessoa...
E eu sempre falo com ela, moça, você tem que tirar as coisas velhas para chegar às coisas novas. Isso não é superstição, não, gente. Você tem que jogar fora as coisas que não servem mais para você ser cheio de coisas novas, né? A palavra de Deus não fala que a gente tem que viver em novidade de vida? Então, vamos viver em novidade de vida. Sim, e a gente tem que ter essa certeza de que Deus não deixa faltar nada para a gente. Por menos que você tenha, Deus não vai deixar faltar nada para você. Amém. Não tem gancho mais, não. Eu tenho 9 minutos, eu vou gastar os 9. Não, mas a gente está aqui estudando as características de Jesus. E a próxima característica, vocês já até falaram um pouco dela, que é o nosso bom pastor. E aí, esse texto, a gente vai fazer referência lá com Marcos, né? Que é onde está escrita essa parábola lá no livro de Marcos 6, o versículo 34. E o 34 fala assim, ó: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a lhes ensinar muitas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que Jesus, ele se depara com aquela multidão, ele vê que elas eram como ovelhas sem pastor, então ele se posiciona como pastor daquelas pessoas e começa a suprir elas, né? E lá em Marcos vai falar que ele começa a falar palavras do reino, começa a curar as pessoas, e no caso que a gente está estudando, as pessoas tinham fome. Então, como pastor, ele vai suprir a necessidade que aquelas pessoas tinham e multiplicar os pães para suprir a necessidade daquelas pessoas. Então, Jesus, ele é o nosso pastor. Como a gente está no Salmo 23, né, esse ano, a gente está no ano do nada te faltará, e nada vai nos faltar. Jesus, ele é o nosso pastor. E nem que precise fazer um milagre, que nem ele fez aqui, ele vai suprir a nossa necessidade, porque ele sabe aquilo que a gente precisa. A gente tem que confiar, né, que nem vocês falaram aqui muito bem, né, dessa questão de multiplicação, e nem que precise desse milagre, Jesus, ele vai suprir. E tem essa parte também, né, em verdes pastos me faz repousar. Lá no versículo 39 de Marcos, vai falar que a grama ela era verde. Então, enquanto a multidão descansava na grama verde, Jesus foi lá e supriu o que eles precisavam, né? Então, a gente tem que descansar. Uma vez eu até vi aquele versículo, né, que fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã? Porque durante a noite é quando a gente descansa. A gente pode até ir dormir chorando, mas a gente descansou. No momento de descanso, quando a gente se depara, Deus supriu aquilo que a gente precisava, a alegria ela vem. Então a gente precisa aprender isso também da questão do descanso. Jesus é meu pastor. Não tenho nada. Aqui eu tenho essa necessidade, eu tenho muito pouco, mas ele é um Deus gracioso, ele vai fazer a multiplicação se for necessário, se aquilo realmente eu precisar, e ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes, ele vai me guiar essas águas tranquilas, ele vai suprir para que nada me falte. A gente está nesse ano, né? Então, acho que é uma boa reflexão para a gente fazer durante esse ano, né? Do nada me faltará. Talvez venham situações que a gente fica, meu Deus, e agora? A gente precisa descansar na certeza de que Deus, Jesus, ele é o nosso pastor. Então, Jesus, ele estava ali se mostrando como esse bom pastor do Salmo 23, que supria a necessidade do povo. E o próximo e último ponto, que é a dependência de Jesus. Ele era dependente de Deus Pai, que está lá no versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando a gente pega nos outros evangelhos, a gente vai ver que ele foi orar. Então, Jesus, por mais que ele estava ali sofrendo uma pressão externa em relação ao ministério dele, porque ali as pessoas estavam querendo proclamá-lo rei. Então, Jesus estava sofrendo ali uma questão em relação ao ministério, porque Jesus, na primeira instância, ele veio não para ser rei, ele veio para instalar o reinado dele espiritual, mas ele veio como cordeiro para salvar a gente da morte eterna, o espiritual. O reinado de Jesus mesmo vai vir na segunda vinda. Então, ele estava ali sofrendo uma pressão em relação ao ministério dele, aquilo que ele veio fazer. Então, Jesus, ele sai daquela pressão e ele vai para o monte orar. Ele foi buscar a vontade de Deus. Apesar de estar ali sofrendo pressão, e se Jesus quisesse, ele até podia ser rei naquela hora, porque ele tinha poder para isso,
mas ele resolveu fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era nos salvar da morte espiritual. Então Jesus ele se retira ali, apesar da pressão que ele está sofrendo, ele vai orar, porque ele decide fazer a vontade de Deus. Então, para nós, né, às vezes a gente pode sofrer pressões, às vezes a gente pode estar ali na caminhada, cumprindo aquilo que Deus nos deu para fazer, e as outras pessoas começam a questionar, as outras pessoas começam a nos dar pressão, mas é isso mesmo? Aos olhos das outras pessoas, a gente pode estar no caminho errado, mas quando a gente tem certeza que a gente está no caminho de Deus, e a gente começa a sofrer essas pressões, Jesus ensina aqui para a gente, né, o refúgio da oração. A gente tem que voltar para Deus e não. Essa aqui é a vontade de Deus, então é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou me refugiar em oração, eu vou me esconder aqui em Deus para cumprir o propósito que Deus tem para mim. Não o propósito que os outros acham que eles têm para mim. Não o que os outros acham que está certo. Ah, fulano acha que é isso. Deixa o fulano achar. Problema cada um com seus problemas. O problema meu é fazer a vontade de Deus. Então eu vou me refugiar em Deus e fazer a vontade dele. Eu gastei menos de 9 minutos. E era isso que eu tinha para falar hoje. A gente viu aqui alguns aspectos, né, de Jesus. A gente viu aqui sobre a nossa postura, se nós vamos ser multidão ou vamos ser discípulo, fazendo parte daquilo que Deus estava falando. A gente viu essa amarração maravilhosa aqui, né, que nem Alisson falou. Esses versículos que parece que é solto, mas na verdade amarra tudo. E Deus ali, Jesus, de uma maneira muito sábia, muito didática, muito inteligente, mostrando quem ele era, que ele seria aquele pão que seria multiplicado, que ele era a salvação do povo. E depois ele vem algumas características, né? Essas pelo menos foram as que eu consegui me identificar aqui. Talvez vocês tenham identificado outras. Tem 3 minutos. Se vocês quiserem falar, vocês podem falar agora. Deixa eu só fazer uma correção. Eu fiz uma misturada aqui com Elias e Eliseu, né? Ninguém me corrigiu, né? Deus me corrigiu, viu? É para você, pastor. O que acontece, gente? A história do azeite que não acabou e da farinha que não acabou na panela é com Eliseu, tá? A história lá do azeite, porque são 2 histórias diferentes. Uma é que Elias chegou, né, na cidade, a mulher só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um pão. Aí Elias falou para fazer o pão para ele. Né? Ela creu e a farinha e o azeite da vasilha dela não acabaram. Né? Foi praticamente a mesma coisa dos pães e dos peixes. Né? Você enfiava a mão na farinha, tem farinha, né? É a mesma coisa do cesto. Punha a mão lá no cesto, tinha pão. E a outra história, que eu misturei uma com a outra, que acho que eu estou ficando velha, né? Já foi com Eliseu, né? E a viúva de Sarepta, que o marido dela tinha morrido, os filhos iam ser vendidos como escravos, né? E aí ela foi a Eliseu, e Eliseu, então, falou com ela, o que você tem? Um pouquinho de azeite. Peça às suas vizinhas as vasilhas lá e vamos. Aí fez o milagre, né? Multiplicou o azeite, com aquele azeite ela pôde pagar todas as dívidas, né? O que permitiu que ela continuasse com os filhos dela, que era a esperança do futuro dela, né? E conseguiu sobreviver, né, a vida do resto da vida com esse azeite, tá? Então é só fazendo aqui a retificação da minha colocação. Mas de qualquer forma, Deus multiplicou nos 2 casos. Amém? Alguém quer falar? Não? Vamos encerrar? Diego vai falar. Óbvio que ele vai falar. Amém? E só uma coisa que me ocorreu, gente, eu estou até incomodado por falar, mas é nessa questão da gente se apegar às coisas pequenas e não entregar para Deus, né? Eu acho que também tem a ver com relações, né? Às vezes a gente tem uma relação ruim, tem eu penso muito na visão dos jovens, né? Às vezes você está com uma relação ali que não é uma relação de Deus, não é uma coisa, mas você se apega porque você precisa daquele amor, daquele carinho, daquela coisa, e eu sei que Deus tem uma enxurrada de amor, de carinho, de completude para a vida de todos nós, mas a gente se apega e não abre mão. Eu acho também, se aplica, né, a isso. Né? Deus ele tem infinito amor, infinito preenchimento. Né? E às vezes a gente se apega a uma coisinha ruim, né? Uma pessoa que me trata mal, uma pessoa que não está me levando para perto de Deus, pelo contrário, né? Que me exige coisas que me afastam de Deus.
e ainda assim, porque eu preciso, só tenho aquilo, e às vezes eu faço concessões, faço coisas que não deveria. Então, é também aplicável nesse momento e eu senti disso. E a gente tem que abrir mão, né? E podemos ter uma grande surpresa, né? Podemos ter uma grande surpresa quando a gente abre mão dessas pequenas coisas que a gente se segura com tudo. E foi lindo, né, essa aula. Foi o corpo de Cristo falando também. É lindo quando isso acontece, né? Parece que Deus vai montando situações e tudo foi muito, apesar de muita participação, mas foi muito coerente, né? Não foi uma coisa solta, não foi uma coisa que saiu para outros lados. E glória a Deus por isso. E é assim, né? A maravilha do corpo de Cristo é essa aí. A irmã ela vai orar ou você já quer que a gente ore? Que eu acho que a gente precisa orar, gente, para interiorizar isso e mudar realmente. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé e agradecer a Deus, orar para que essa mensagem ela possa se cumprir nas nossas vidas. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Senhor, meu Pai. A ministração do Senhor está aí, meu Pai. A Tua palavra é boa, é perfeita e é agradável. Eu sei que o Senhor entregou aqui, meu Pai, num texto tão lido, um texto tão trabalhado, o Senhor entregou coisas novas, meu Pai. O Senhor entregou, meu Pai, uma mensagem nova, algo que queimou em nossos corações, meu Pai. Tu usou a igreja como um todo para falar. E isso foi lindo e nós te agradecemos, meu Pai. Que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor possa colocar isso para que nós possamos crer, meu Pai. Eu não quero acreditar simplesmente, eu quero crer a ponto de a minha vida mudar, meu Pai. A ponto do meu comportamento mudar. A ponto de eu conseguir entregar, meu Pai, coisas que são pequenas, mas que o Senhor pode multiplicar, e o Senhor pode me dar coisas muito melhores. E o Senhor vai fazer, meu Pai. E mais uma coisa, meu Pai, que nós possamos entender que quem faz a obra é o Senhor, meu Pai. Os projetos que o Senhor pôs nos nossos corações para esse ministério, eles vão se cumprir. Não porque nós ficamos ricos, mas sim porque o Senhor proveu todos os recursos. Em nome de Jesus, eu não sei como vai ser isso, Deus. Eu só quero participar, meu Pai. Eu quero entregar meus 5 pães e os meus 2 peixes. E eu sei que o Senhor vai fazer a multiplicação. E algo vai acontecer aqui, meu Pai. Nós clamamos para que o Senhor nos dê a oportunidade de ver, meu Deus. Mas se não virmos também, meu Pai, que o Senhor ainda continue, porque a obra do Senhor é maior do que nós, meu Pai, maior do que nós possamos imaginar. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida da irmã Ellen, que o Senhor possa multiplicar a sabedoria mais sobre a vida dela, meu Pai. Que o Senhor possa usá-la cada dia mais, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, também trazer, meu Pai, um crescimento na vida profissional, que o Senhor possa trazer também crescimento na vida pessoal, sentimental, meu Pai, que o Senhor possa prover ela em tudo, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Pai e é um Deus fiel em tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia. Amém. Pastora. Amém, irmãos? Pode assentar por um instante. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, cumprimento, que Deus dê um bom dia para cada um de nós.